Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um Universo da Leitura. Um programa produzido pelos alunos de Comunicação Social da UFSM. O Universo da Leitura entra no clima do mês de setembro e homenageia a nossa cultura nativista. Nós sabemos que a identidade de uma população é formada de diferentes maneiras. Uma das maiores influências são aquelas histórias que são passadas de geração a geração. Agora descubra mais sobre as lendas do nosso estado e nosso imaginário regional. As lendas gaúchas narram acontecimentos e histórias que combinam o real e a fantasia. Como exemplo, temos a história do Negrinho do Pastoreio. Reza a lenda que um perverso tancieiro possui um cavalo baio. Uma vez, o Negrinho ficou responsável pelo baio e mais alguns tordilhos, mas ao pegar no sono, acabou sem querer deixando-se escapar. Raivoso, o estancieiro ordenou que desse uma surra de relho no Negrinho, que de tanto apanhar foi dado como morto. O corpo do menino foi jogado em um formigueiro, por ordens do estancieiro. No dia seguinte, não encontraram o Negrinho. O baio e os tordilhos do estancieiro haviam sumido novamente. Dizem que o Negrinho vive troteando campo afora, sobre o lombo do cavalo baio, e que se alguém perder algo, é só acender uma vela para o Negrinho e sua madrinha Nossa Senhora. Sepete Araju é a lenda de um índio valente, dito predestinado por Deus e São Miguel. A história conta que Sepé nascera com um pequeno lunar na testa, que servia para guiar os guerreiros em combates. Em uma batalha contra portugueses e espanhóis, Sepete Araju e mais de 1000 índios guaranis pereceram sob as armas luso-espanholas. Reza a lenda que, ao morrer, Deus tirou o lunar da testa do valente Sepé, transferindo para o céu dos Pampas a fim de guiar o povo gaúcho. Entre outras lendas, podemos mencionar a lenda do João de Barro, um índio que enfrenta muitos desafios para conquistar a sua amada, e a lenda do surgimento da erva mate, que também traz a figura do índio como personagem principal da história. Podemos dizer que os livros tradicionalistas nos contam no mínimo duas diferentes histórias, a que nós lemos e as que estão por trás da cultura de um povo. Sobre isso, vamos falar agora da literatura gauchesca e a cultura da gauchidade, em uma entrevista com o professor Flavi Lisboa. Bombachas, vestidos de prenda, bailes embalados com o melhor da música tradicionalista e um hino cantado com a mais pura devoção. É o que se vê especialmente no mês de setembro aqui no Rio Grande do Sul. Mas o que de fato significa ser gaúcho? Como foi construída a sua cultura e como a mesma é representada na mídia? É o que você confere agora em um bate-papo especial com o professor Flavi Ferreira Lisboa Filho. O termo gauchidade, então, nesse seu sentido mais amplo de fenômeno social, ele é capaz de acionar tanto aquele gaúcho do campo quanto o gaúcho da cidade. O gaúcho que se vincula a um estilo musical mais nativista, mas também reconhecendo que existem outras manifestações culturais tão autênticas quanto essa no nosso estado. Eu posso não gostar de rock, eu posso não gostar do samba, eu posso gostar do nativismo, mas esse gosto, que é da ordem do pessoal, não pode ser excludente na hora de enxergar estas outras manifestações culturais também como autênticas da cultura gaúcha. E agora trazendo então para a construção da cultura gaúcha, eu gostaria que tu falasse um pouquinho em linhas gerais. Muito bom. Porque isso me ajuda a explicar até a constituição desse conceito anterior. Porque se nós formos olhar para a constituição do nosso Estado, tanto histórica, quanto social, quanto econômica, quanto cultural, nós vamos ver uma pluralidade aí de influências muito grande. E a problemática, ela se dá quando essa pluralidade toda não encontra representação nesse mito fundador do gaúcho. O ser gaúcho não passa única e exclusivamente por uma vida rural, pela detenção de grandes sesmarias de campo, não passa pela propriedade de outros seres humanos, como nós tivemos isso até 1888, pelo menos, aqui no Estado, mas se alarga. Nós somos plurais. Nós temos que entender esse gaúcho como um ser múltiplo. Eu não sou menos ou mais gaúcho por frequentar ou não um CTG. E partindo então da tua visão quanto comunicólogo e pesquisador,
como é que tu diria que se dá a retratação da cultura gaúcha em produtos midiáticos? Bom, nós vamos entrar num período agora de Semana Farroupilha e Dia do Gaúcho, que há uma exploração bastante grande, por um viés comercial, bastante mercadológico, de uma mídia regional em torno destas comemorações. Acredito que isso traz também consigo um aspecto bastante positivo, que é o do enaltecimento do orgulho, do sentimento de pertencer, de fazer parte, e isso é muito bom para o ser humano se sentir parte de um grupo social, sem dúvida alguma. Por outro lado, nós temos que pensar que essas explorações que a mídia faz, essas apropriações, elas também não são tão isentas, elas também não são tão inocentes. A nossa mídia, a grande mídia que circula para nós, ela é uma mídia comercial, ela é uma mídia paga, ela é uma mídia que tem um dono, que tem um grupo de acionistas que vive dos rendimentos que ela dá. Então, nós não podemos pensar que essa mídia é desinteressada e cumpre com seus propósitos de interesse público, que deveria, porque a nossa mídia é uma concessão que o Estado faz. Mas, por sua vez, não existe uma regulação por parte do Estado, uma fiscalização para ver se estão se cumprindo esses preceitos de interesse público na constituição da programação das nossas mídias. Então, que identidades são estas que são reforçadas por meio de reportagens, por meio de anúncios, por meio de campanhas publicitárias, por meio de produções audiovisuais, né? Por meio do jornal impresso? O que se reforça? Que sentidos de gaúcho estão ali presentes? Será que, de fato, dá conta de todos esses gaúchos que eu já falei? Quais deles ficam de fora dessa representação? Por que ficam de fora? Será que nós não precisaríamos ter uma comunicação que tivesse o caráter comunitário? Será que nós não precisamos ter outras vias alternativas para fazer cumprir o interesse público? Nós, como produtores desses conteúdos, que tipo de conteúdo a gente está produzindo? O que nós reforçamos? Às vezes em termos de estereótipos, de estigmatizações de certos grupos sociais. Eu acho que são questões que estão aí, nós não vamos resolvê-las num único debate, muito pelo contrário, elas começam a surgir, elas ganham força e por meio dos movimentos sociais nós temos que trazer essas discussões à tona. O Universo da Leitura vai agora para o intervalo, mas é rapidinho, não sai daí. Comunicar é tornar comum o conhecimento. É diversidade. É partilhar saberes, multiplicar ideias. Comunicação é movimento, é interação, saber se expressar e estar sempre atento, viver e reviver. Estamos sempre comunicando, de diferentes formas, em vários lugares, com tudo à nossa volta. Comunicadores correm contra o tempo, mas a verdade é que o tempo transforma. O tempo traz experiência, traz sabedoria, ele nos fortalece. O tempo nos faz crescer. A Facus cresceu, com o olhar voltado para o que mais importa: você. O Universo da Leitura está de volta e já faço a vocês a mesma pergunta que fiz aos alunos aqui no campus da UFSM. Como anda a sua leitura de autores gaúchos? Quais livros com selo estadual de produção habitam na sua estante? Vamos descobrir esses autores contemporâneos locais, também tem público aqui na universidade. Confira agora. Você tem o costume de ler livros de autores gaúchos? Sim, não muitos autores, mas eu já li de alguns autores. E tem algum livro especial que você indicaria? Eu indicaria qualquer livro da Marta Medeiros. Eu acho ela incrível, a maneira como ela consegue escrever pelas coisas simples do dia a dia e é incrível.
Sim, alguns autores que eu já li são Érico Veríssimo e Moacir Scliar. Eu acho que eu indicaria um livro da Lia Luft, que é As Parceiras, e também um livro mais atual, que é do Daniel Galera, que é Barba Ensopada de Sangue. Sim, normalmente eu leio Moacir Scliar, José Guimarães, para ouvir falar de alguns escritores como o Galera, que já é mais atual, mas o que eu indico mesmo, que foi uma literatura bem produtiva para mim, foi o do José Guimarães, Depois do Último Trem, que é uma obra regionalista, né? Tenho sim, e o último que eu li foi Os Ratos de Dianélio Machado, que é um livro muito bom, aconselho todos a lerem. Nos anos 90, a banda gaúcha Engenheiros do Havaí escreveu uma música sobre um exército de um homem só que lutava pelo difícil exercício de viver em paz, sabendo que seriam as memórias escritas nos livros de história. Antes disso, em 1973, Moacir Scliar escreveu o livro que leva o mesmo nome. Confira agora o quadro Metaforizando Pensamentos sobre a obra O Exército de um Homem Só. Olá para você de casa, hoje para aproveitar o tema eu vou falar sobre o livro O Exército de um Homem Só, de Moacir Scliar. Aqui a versão que eu tenho é Pocket, tá? E foi lançado pela LPM e foi em 1997. Aliás, talvez você conheça o Moacir Scliar porque ele lançou também o Centauro no Jardim, que é cobrado em algumas escolas, então talvez você já tenha lido. Então aqui no Exército de um Homem Só, a gente vai acompanhar a vida, a saga, na verdade, de Meyer Gisberg. E ele vai ser mais conhecido como Capitão Birobijan. E ele quer, basicamente, criar uma sociedade socialista. A gente sabe, então, que o Meyer sempre deu muitos desgostos para o pai dele, né? Principalmente na adolescência, porque o pai dele queria que ele fosse rabino, mas ele não queria ser rabino. Ele sempre leu Marx, Rosa Luxemburgo, então ele tinha um marxismo muito forte nele, ele queria criar uma sociedade socialista. E por que ele quer criar essa sociedade? A gente sabe que os judeus sempre foram muito perseguidos, né? Lá na Rússia, muito mais. Então ele tem a ideia de ir para um terreno de um dos amigos dele, lá no Bonfim, e criar essa sociedade. Então ele começa do zero, ao ponto que os amigos dele já não estão nem aí para ele, né? Porque ninguém acredita nele, o mundo inteiro não acredita nele, que ele pode criar essa sociedade. Ele vai lá e tenta fazer tudo sozinho mesmo. Por isso o nome O Exército de um Homem Só, né? Então, nesse terreno baldio, ele vai começar a criar a sociedade socialista dele. Lá ele vai ter alguns animais juntos a ele, o companheiro porco, a companheira galinha, a companheira cabra. Ele não vai gostar muito da companheira galinha, né? Porque ela não dá muita utilidade para ele. Ele vai chamar esses animais de companheiros porque ele tem um coração comunista e ele quer que todos trabalhem juntos, né? Então, a sociedade dele vai se chamar Nova Birobijan. Por que Birobijan? Porque Birobijan era um conjunto de colônias judaicas lá na Rússia, né? Então ele vai fazer essa homenagem. E ele também, logicamente, vai gostar muito de ser chamado de Capitão Birobijan. E ele vai pedir isso toda hora para ele ser lembrado dessa forma, se ele conseguir ou não fazer a sociedade dele, né? Tem um momento no livro que 4 pessoas vão invadir o terreno que ele está. E é bastante legal esse momento porque é uma aventura e o pessoal quer tirar ele de lá, mas ele resiste porque ele tem um coração muito fervoroso, né, pelo que ele quer, pelo ideal dele. Aliás, ele vai ver um exército de homenzinhos, né, na cabeça dele, né? Aqueles homens vão dizer para ele que ele é o máximo, que ele vai conseguir erguer essa sociedade. Então ele vai ser uma forma de mantê-lo otimista para a construção da utopia dele. Eu não vou falar mais nada sobre o livro, né, para não quebrar a experiência, mas tem um ponto que vai ser radical na história e, enfim, não posso dizer se vai dar certo ou não o que ele quer fazer, mas é muito legal a forma que é escrita e esse drama aí, às vezes, você vai dar um pouquinho de risada, né, porque vai chegar a ser cômico, mas o seu Moacir Scliar vai conseguir escrever de uma forma muito simples, né, e a gente para pensar que é um drama de fato, porque, tipo, é um homem, um Meyer, que quer construir o ideal dele, né, então ele tem muitas dificuldades para isso, mas, enfim, não vou falar mais nada. Nessa versão que eu tenho aqui comigo, existem algumas notas de rodapé para a gente saber mais um pouquinho sobre algumas coisas que são específicas do texto ou do povo judaico, né? E também esse texto ele começa lá em 1970. Então o Moacir ele vai regredir na história, depois vai para 1950, 40, 30, etc. Até que ele volta a 1970 para contar o que aconteceu no fim das contas. Então, no começo da história você pode ficar um pouco perdido, mas não é problema, eu acho que até era a intenção do Moacir mesmo. Pessoalmente, esse livro é um dos melhores da minha vida, junto ao Bom Crioulo, As Parceiras e A Metamorfose de Franz Kafka.
Então, leia, você vai se divertir bastante e você vai ter certeza que o Capitão Birubijan é um dos melhores personagens da literatura brasileira, sem dúvidas. Agora, algumas curiosidades sobre o autor, o Moacir Scliar. Ele nasceu no bairro Bonfim, lá em Porto Alegre, e ele se formou pela URGS em Medicina. Ele escreveu novelas, contos, crônicas, entre outros. O bairro Bonfim, então, onde o Moacir Scliar nasceu, apesar da diversidade, é um símbolo da colonização judaica no Brasil, E ele morreu aos 73 anos em 2011. Vale lembrar também que o Exército de Homem Só foi traduzido para mais de 10 idiomas. Esse foi o episódio de hoje, espero que você tenha gostado e me conte no campo de comentários se você pretende ler esse livro, se já leu, qual foi a sua experiência. A gente se vê no próximo episódio. Tchau! Após o intervalo, temos mais Universo da Leitura. Comunicar é tornar comum o conhecimento. É diversidade. É partilhar saberes, multiplicar ideias. Comunicação é movimento. É interação. Saber se expressar e estar sempre atento. Viver e reviver. Estamos sempre comunicando, de diferentes formas, em vários lugares, com tudo à nossa volta. Comunicadores correm contra o tempo, mas a verdade é que o tempo transforma. O tempo traz experiência, traz sabedoria, ele nos fortalece. O tempo nos faz crescer. A Facus cresceu, com o olhar voltado para o que mais importa: você. Como homenageados do programa de hoje, temos um poeta que comparou os poemas a pássaros, questionou o amor, a vida, a loucura, os milagres e as utopias. Hoje trouxemos para vocês um Top 5 em ritmo poético, com o autor Mário Quintana. O Top 5 dessa semana vai elencar 5 livros de um dos maiores poetas do Rio Grande do Sul, o alegretense Mário Quintana. Em primeiro lugar no nosso Top 5 está o livro A Rua dos Cataventos. Repleto de sonetos e informalidade, esse exemplar é o primeiro de Quintana a ser publicado em 1940 pela editora Globo. A repercussão do livro foi tão boa na época que os sonetos do autor passaram a ser inseridos em livros escolares e antologias. Ao contrário do primeiro, o segundo livro de Mário Quintana, e que também ocupa o nosso segundo lugar nessa lista, não é tão informal. Com a temática e inspiração popular, a obra Canções possui poemas considerados modernistas, ou seja, que foram escritos em versos brancos e por isso possuem métrica, mas não rima. O livro foi lançado em 1946 e possui ilustrações feitas por Noêmia Mourão. A terceira posição do nosso Top 5 vai para a obra Espelho Mágico. Repleto de humor e fina ironia, o livro aborda as temáticas saberes, conhecimentos e experiências comuns, através de 111 quadras de grande variação métrica. Existem várias curiosidades relacionadas a esse exemplar, mas um dos mais interessantes seria o fato de que há comentários do escritor Monteiro Lobato na orelha do livro. Já na quarta posição encontramos o exemplar de Baú de Espantos, publicado em 1986 e que reúne não apenas 99 poemas inéditos do autor, como também sonetos escritos por Quintana durante a juventude. Baú de Espantos é uma das últimas obras do poeta e foi considerada pelos críticos como um exercício da memória e das nossas percepções sobre o mundo. A quinta posição do nosso Top 5 também é um dos últimos livros de Mário Quintana e é considerado um dos mais incríveis. A Cor do Invisível é a síntese da ideia de visibilidade e concepção de poesia pensada por Quintana, que reuniu nessa obra cerca de 72 poesias breves e em versos livres. Enfim, Mário Quintana é o poeta, tradutor e jornalista gaúcho que você não pode deixar de conhecer seus livros. Não apenas porque um bom poema é aquele que nos dá a impressão de que está lendo a gente, e não a gente a ele, mas também pelo fato de que o livro traz a vantagem de a gente poder estar só e ao mesmo tempo acompanhado. Por isso, tenha uma boa leitura. Suas adaptações levaram a história mais famosa do sul do país para as grandes telas e televisores de todos os brasileiros. Eu estou falando, é claro, de Érico Veríssimo e O Tempo e o Vento. Confira agora uma conversa sobre a relevância dessas obras do renomado autor gaúcho Érico Veríssimo.
15 anos de trabalho, mais de 2.000 páginas escritas. Em sua obra O Tempo e o Vento, Érico Veríssimo causou uma revolução literária, ao contar, de forma belíssima e reverente, a história do Rio Grande do Sul. Considerada a obra definitiva do Rio Grande do Sul e uma das mais importantes do Brasil, O Tempo e o Vento é uma ficção histórica que reuniu 200 anos da história gaúcha, contada através das famílias Terra e Cambará, em uma série de 3 livros, O Continente, O Retrato e O Arquipélago. A obra de Érico já ganhou adaptações para a televisão e o cinema, o que reforça a importância e a marca consagrada que a história é. Além disso, é necessário refletirmos a respeito da contribuição simbólica que a obra O Tempo e o Vento trouxe para o povo gaúcho, e foi sobre isso um pouco mais que eu conversei com o professor de literatura Anderson Andrade. Eu acredito que O Tempo e o Vento, em que pese assim o teor histórico dos três tomos, há ali essa contribuição em tentar construir um atlas dos imaginários desse período que vai de 1745 até 1945, o fim do Estado Novo. E passando por uma série de questões, de momentos históricos importantes para o Rio Grande do Sul. A Revolução Farroupilha, a Guerra do Paraguai, então episódios importantes, históricos, e também essa apreensão desses imaginários, né? Tem um episódio no Continente em que lá na Terra vê a imagem assim do vento norte, ela sente o vento norte, e junto com o vento norte ela sente o barulho da máquina, né, de tear. E ela pensa, né, que a mãe, mesmo depois de morta, né, não quis deixar desse legado de tear. Então são elementos assim do imaginário que o Érico traz assim à tona, né, faz aflorar, e que são bastante sintomáticos assim do que é lembrado, né, dentro do tradicionalismo gaúcho, né, dentro disso que se chamam das nossas raízes, né, sul-rio-grandenses. Na tua opinião, qual é o momento-chave da história O Tempo e o Vento que a consolida como a obra do Rio Grande do Sul? Eu preciso esperar. E esperar foi uma coisa que eu aprendi na minha vida. Voz me sei estar nos meus braços. Ainda é a mesma moça que laçou meu coração. No fio de uma espada, viver valia nada. Um certo capitão Rodrigo que trazia a morte no seu coração. Está claro na postura do capitão Rodrigo Cambará quando ele chega a Santa Fé. Claro, aí nós temos um paradoxo, porque ao mesmo tempo que pode parecer uma figura violenta, em que a ira surge com muita facilidade, ao mesmo tempo também é uma figura bonachona, que tem humor, que sabe em alguns momentos ser educado, galanteador até mesmo. Esse paradoxo também não foi muito bem compreendido pela população de Santa Fé. Ele pareceu apenas um vagabundo que estava chegando, né, a Santa Fé. É uma imagem que, com alguns cortes que devemos fazer aí, porque há muito também de reacionarismo, de posturas
cruéis, né? Temos também que essa questão do lavar, né, a honra com sangue, isso aí nós temos que acertar essas questões, mas sem dúvida é um protótipo que ficou, né, que mostra muito do tradicionalismo. Depois da minha conversa com Anderson, podemos dizer que Érico Veríssimo fez mais do que uma contribuição literária. Ele fez uma revolução. O Universo Leitura fica por aqui. Não deixe de curtir a nossa página no Facebook e se inscrever no nosso canal do YouTube. Até a próxima. Vem, Ariane, vem! Eu não aguento mais, sai daí! Confira agora o quadro Metaforizando Pensamento sobre a obra O Exército de um Homem Só. Eu também vou ter que ir de novo. É porque ficou uma bosta. Vai fazer novo. 3. É o que tem. Bombachas vestidos de prenda, bailes embalados com... Bailes embalados